Eu sempre começo com a revisão. No dia 9 de junho, há 2 semanas atrás, nós falamos sobre a 6ª sessão do livro. Então, antes de vocês olharem na aula de vocês aí, vamos para a nossa revisão. Resumo geral das sessões, sem colar por enquanto, tá bom? O livro está dividido em 7 sessões paralelas e progressivas, sempre lembrando que o livro não é cronológico, ele é cíclico e repetitivo. João conta a mesma história 7 vezes. E hoje nós vamos contar a história pela última vez, pela 7ª vez. Tá bom? Então, qual que é a primeira? Sete candeeiros. Segunda. Já abriram o arquivo aí, né? Eu pedi para o pastor, eu falei, pastor, manda só no domingo, porque eles vão ficar curiosos, vão ficar colando lá. Falei até para a esposa do Jefferson, falei, estou mandando para você, mas só abre no domingo. É para manter o mistério, né? Diria o Cabo Daciolo, né? Mistério. Vamos lá. Então a segunda é os selos. Terceira, as 7 trombetas. Quarta, as 7 vozes. Quinta, taças, as 7 taças. Sexta, as 7 cenas. E a 7ª, os 7 julgamentos, que é o que nós vamos ver hoje. João vai contar a história pela 7ª vez, e o nome dessa sessão, capítulos 20 a 22, trata dos 7 julgamentos. Muito bem, olha, vocês podem, a imagem não está tão boa ali, aqui vocês já podem acompanhar no celular, tá bom? A 7ª sessão, portanto, capítulos 20 a 22, os 7 julgamentos. Veja comigo aí, por favor, o versículo que fala sobre a segunda vinda de Jesus. Capítulo 20, versículo 12. 20, 12 diz assim: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então nós temos aqui no versículo 12 a descrição do juízo final, do julgamento final. João diz: vi mortos, grandes e pequenos, eles estavam em pé diante do trono. Lembram-se do vídeo que nós mostramos na última aula? Você tinha os livros, vários livros sendo abertos e o livro da vida. Então, você tem aqui a cena do julgamento final. Quando é que vai acontecer o julgamento final? Depois da segunda vinda de Cristo. Os dispensacionalistas acreditam que depois da segunda vinda de Cristo ainda vai ter um milênio aqui na Terra. Nós vamos falar sobre isso. A gente vai ver se faz algum sentido. Então, esse é o versículo que fala da segunda vinda de Jesus. O capítulo 20, se eu fosse dar um tema, o tema seria esse daí: o milênio e o juízo final. Eu preciso dizer inicialmente que Apocalipse 20 é o capítulo mais polêmico do livro. O capítulo 11 provavelmente seja o capítulo mais difícil de entender, de se interpretar. No entanto, o capítulo 20 é o mais polêmico do livro. Não há consenso, não há unanimidade, uniformidade. Quando nós vamos interpretar o capítulo 20, na igreja evangélica brasileira, esse é o capítulo que mais divide a opinião evangélica brasileira. E tudo por causa de um número. O número 1000, que a gente vai falar já já. Então, eu preciso dizer inicialmente isso daqui, o capítulo mais polêmico. Se eu fosse falar dos detalhes
mas o meu objetivo é tratar do 20, 21 e 22. Vamos ver aqui então um pouquinho do capítulo 20. Olha só, eu trouxe aqui para vocês, vocês podem ver ou aqui ou no celular de vocês. O capítulo 20 mostra 4 cenas. Primeira, a prisão de Satanás, versículos 1 a 3. Segunda, o reinado da igreja, versículos 4 a 6. Terceira, a derrota final de Satanás, versículos 7 a 10. E a quarta cena, o juízo final, versículos 11 a 15. Então aqui você tem um resumo do capítulo 20. É claro que eu não vou falar dos detalhes, porque não dá tempo, senão nós não vamos falar sobre o novo céu e a nova terra. As ruas de ouro, a gente vai ver, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? Lá no céu tem rua de ouro, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então deixa eu considerar rapidamente essas 4 cenas. A primeira cena é a prisão de Satanás. Veja aí versículos 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. É essa cena aqui que vocês estão vendo. Um anjo com uma chave na mão e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Olha aqui o número 1000. Eu disse que o capítulo é o mais polêmico do livro por causa do número 1000. Qual é o significado desse número? E a igreja já está discutindo esse número há 2000 anos. 2000. 3. Lançou no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, 2 perguntas para esquentar a nossa aula, né? Eu espero que o tempo também, que o sol abra, né? Esqueci minha blusa hoje. Primeira pergunta. A prisão de Satanás é literal ou simbólica? Essa é a primeira pergunta, porque o texto diz que esse anjo vem com uma chave, com uma corrente na mão, com uma chave para prender o diabo. Então, a primeira pergunta, essa prisão é literal ou simbólica? Segunda pergunta, esses 1000 anos são literais ou simbólicos? Então, nós temos aí 2 perguntas. E essas 2 perguntas, eu disse que o capítulo é polêmico, essas 2 perguntas estão sendo tentadas, o pessoal está tentando responder, já tem 2000 anos de história aí. Então eu não tenho nenhuma pretensão de fechar o assunto nessa manhã, devido à complexidade da coisa aqui. Então o que vocês acham aqui? As 2 perguntas, literal ou simbólico? Literal. Simbólico. Simbólico? Literal na primeira. Literal na primeira. Simbólico na segunda. Certo. Vamos ver. Vamos por partes aqui. Como está dividido, vamos à votação, né? Número 1, literal ou simbólico? Desculpa, quem acha que é literal, levanta a mão. Número 1, simbólico. Na descrição. Quem não acha nada, opa. Na descrição, eu tenho para mim que cabe as 2 na primeira. As 2? As 2. A terceira opinião aqui, tá vendo? Exatamente, só que eu vou explicar. Me ajudei, Fabiana. Na descrição eu entendo que na descrição ela é simbólica. Porém, ocorrerá uma prisão onde não terá mais esse ataque essas perseguições, esses negócios. A Fabiana está levantando outra questão. Nossa. Do quando? Eu fiquei Ela quer calar os tudo. Sem saber que ela está levantando outra questão, né? O quando? Se isso já aconteceu ou se vai acontecer. Eu não vou abrir tanto agora para a gente deixar as perguntas para o final, né? Senão eu não consigo falar da Nova Jerusalém. Então, depois eu trato com calma isso aqui. Número 2, quem acha que é literal, levanta a mão. Os 1000 anos, é literal ou simbólico?
por 1000 anos. Se eu acreditar que os 1000 anos são simbólicos, a prisão de Satanás por 1000 anos também seria simbólica. Exatamente. Então, assim, eu estou só fazendo vocês pensarem, por exemplo, o argumento do Jefferson é interessante. Uma coisa não pode ser literal e outra simbólica, né? Ou as duas são literais, ou as duas são simbólicas, certo? Então, no final eu volto, daqui a pouco eu dou a resposta. Então, número 1 literal, número 2 simbólico. Não dá, né? Então, ou as duas são literais, ou as duas são simbólicas. Muito bem, eu trouxe um gráfico para vocês com uma explicação. Olha só, sobre o número 1000, existem 4 interpretações sobre o número 1000. Ao longo desses 2000 anos de história, existem essas 4. Já ouviram esses nomes aqui ou não? Vocês já ouviram? Primeira, pré-milenismo histórico. Segunda, pré-milenismo dispensacionalista. Terceira, pós-milenismo. Quarta, amilenismo. Então, o que eu fiz? Eu fiz um resumo de cada uma dessas escolas aqui e no final eu vou perguntar o que vocês acham mais coerente. Vocês estão acompanhando no celular também aí? Está melhor no celular? Está melhor, né? Então, olha só, fiz um resuminho aqui. Primeiro, pré-milenismo histórico. Acredita que o milênio é literal. Esse número é literal. Alguns pais da igreja defendiam no segundo século depois de Cristo, já tinha pessoas defendendo esse pensamento, de que o número 1000 aqui é literal. Jesus vai voltar e estabelecer um reino de 1000 anos aqui na terra. Jesus está no céu, mas ele vai voltar e ele vai reinar em Jerusalém durante 1000 anos, porque ele é descendente de Davi. A Bíblia diz que nunca faltaria sucessor do trono de Davi. Então, quando ele vem, ele fica 1000 anos aqui na terra, reinando lá em Jerusalém. Então, se você estiver vivo, se você quiser ver Jesus, você paga uma passagem, vai lá para Israel. Jesus vai estar lá sentado no trono de Israel. A irmã está fazendo assim, ó. Calma, não disse nada ainda, eu estou só. Não falei minha opinião ainda, hein? A irmã está assim, né? Ela vai balançar a cabeça várias vezes, né? Segura aí. Depois dos 1000 anos, ele estabelece o seu reino eterno. E depois a gente vai embora. Ok, mano? Segura aí. Vai gravando. Número 2. Pré-milenismo dispensacionalista. O nome é estranho, mas eu vou resumir para vocês. Acredita que o milênio é literal. Também. Aqui na Terra. É a escola mais recente. Ela iniciou-se no século XIX. Ela ficou conhecida pelo filme, eu acho que vocês já ouviram falar desse filme aqui? Deixados para Trás. No celular dá para ver melhor. Deixados para Trás. E pelos livros com o mesmo nome. Olha o que ela acredita. Jesus vem até as nuvens para arrebatar a igreja secretamente e levá-la para o céu. A igreja passa 7 anos nas bodas do Cordeiro, lá no céu. A igreja fica 7 anos lá. Depois a igreja volta. Não disse que a irmã ia balançar a cabeça mais vezes? Viu? Estou um monte de profecia aqui. Viu? Depois a igreja passa 7 anos. Quando acabar a festa lá, festa de casamento de 7, a sua só foi uma semana, né? Um dia, uma semana só, lá, e 7 anos, viu? Depois dos 7 anos, Jesus volta para a terra. Depois o milênio é inaugurado na terra. Temos o início da grande tribulação para os judeus e os crentes nominais durante 1000 anos. No final do milênio, Jesus virá pela terceira vez para estabelecer o seu reino eterno. Então essa é o número 2. Calma, irmão, nem fiz a pergunta ainda. 3. Pós-milenismo. Acredita que o milênio é simbólico. Vão gravando aí. Simbólico. Esse número 1000 é simbólico. O milênio ainda não chegou.
chegará no futuro quando a igreja terminar a sua missão. Então esse milênio que é falado aqui ainda não chegou. Só vai chegar no futuro. O pós-milenismo prega o otimismo. O evangelho será pregado em todo o mundo e será melhor. Com um mundo melhor, Jesus volta no fim. Então esse é o pós-milenismo. Acredita, calma Robson, deixa eu terminar. Calma, não fica nervoso. Com um mundo melhor, Jesus volta no fim. Então essa escola aqui, ela prega o otimismo. O evangelho vai ser pregado a todas as nações. O mundo vai ficar melhor por causa do evangelho. E aí quando Jesus voltar, ele acha um mundo bom por causa do evangelho. Então, número 3. Vamos ao número 4 agora. Amilenismo. Tudo isso por causa de um número. Certo? Acredita que o milênio é simbólico. O número 1000 representa um tempo completo. Acredita que todos os números do Apocalipse são simbólicos. O amilenismo não nega o milênio, mas ensina que ele começou no passado. O milênio começou na primeira vinda de Cristo. O final do milênio será um tempo difícil. Então, número 3 prega o otimismo, número 4 prega o pessimismo. Ok? Então, deixa eu fazer um resumo da ópera para vocês aqui. 4 interpretações dos 1000 anos. A primeira e a segunda acredita que é literal. A terceira e a quarta acredita que é simbólico. Qual que é a opinião de vocês aí? 1, 2, 3 ou 4? Vamos lá. Quem acha que é 1, levanta a mão. 2. A 2. O pré-milenismo, número 2, pré-milenismo dispensacionalista. 3. Ele aqui. Sempre tem um abençoado, né? Brincadeira. 4. A maioria vai no 4? Você está no 2, Robson? 4. Mudou, Robson? É que eu achei que era referente à pergunta 1 e 2 e 3 e 4. Não, aqui já é das 4 escolas que falam do número 1000. Então, eu vou na 4 também. Certo? Então, a resposta correta que a Igreja Presbiteriana aceita é a número 4. Número 4. Certo? Agora, acreditem que 80% da igreja brasileira evangélica está no número 2. Número 2. Que Jesus vem secretamente, arrebata a igreja, leva a igreja passa 7 anos lá no céu, depois ela volta para ficar 1000 anos. Se eu fosse para o céu, eu não voltava não. Sim, exatamente. A vinda de Jesus é visível, também é audível. Mas 80% da igreja acredita no número 2. Pastor, eu falei a 2 por conta do filme. Que inclusive teve uma época que eu passei esse filme para os adolescentes na época. Eu peguei, foi 3 filmes, que é a sequência, né, do filme Deixados para Trás. Então, por isso que eu escolhi essa, devido ao filme, baseado no que o filme falava. Olha, eu não posso falar muito porque está gravando, viu? Mas esse Deixados para Trás, se você tiver filme, livro, aproveita que está frio, queima tudo. Eu vou pedir meu dinheiro de volta. Hã? Vou pedir meu dinheiro de volta. Dinheiro de volta? 80% da igreja evangélica brasileira crê no número 2. Mas não faz nenhum sentido. O que o filme ensina é uma coisa. O que a Bíblia diz é outra coisa. Arrebatamento secreto, a igreja passa 7 anos. Se eu ficar 7 anos lá, eu não vou voltar não, hein? Volta quem quiser, eu não. Me deixe em paz. Uma terceira
de Jesus na Bíblia, gente. Mas veja, o pessoal, eles vão mais pelo filme do que pela Bíblia. E a Bíblia fala, né? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas é a mais aceita. E nós acreditamos na minoria. O amilenismo é a menos conhecida. Diz que o número é simbólico. A gente vem falando até agora que os números são simbólicos. A gente vem falando que o número 1000 é um período completo da história que vai da primeira vinda à segunda vinda. Então eu já respondi a primeira, né? O número é literal ou simbólico? No nosso entendimento, simbólico. A prisão de Satanás é literal ou simbólico? Simbólico. Então nós acreditamos no simbolismo. Veja, se você olhar para essa imagem no seu celular está melhor, como é que o diabo é um espírito? Como é que você prende um espírito com uma corrente? Se ele está preso, ele está com a corda muito comprida, tá não? Isso aí é uma pergunta. A corda comprida, né? Satanás está preso ou está solto? Soltinho da Silva? Gostei da Silva, viu? Não sabia desse sobrenome dele, não, viu, Samuel? É da brincadeira. Da Silva é bom, eu sou da Costa. Então, ele está preso ou está solto, gente? Solta aí, você tem muito coisa errada. Vamos à votação. Quem acha que está preso, levanta a mão. Preso. Preso. Não, ele está solto. Então, peraí. Quem acha que está solto, levanta a mão. Soltinho da Silva. Até o final da aula, vocês arrumam mais um sobrenome para ele. Aproveita que a Bom. Silva está aqui hoje, hein? Quem? Aproveita da Silva que ela não está aqui hoje. Ah, é verdade. Depois eu vou passar o vídeo, passa o vídeo para ela. Depois a gente volta nessa questão, porque eu quero ir para outras cenas aqui. Mas Satanás está preso. Segura aí no final. Podemos combinar, eu posso responder essa pergunta nas perguntas? Pode ser? Para a gente não perder o fio da meada? Mas eu acho que eu estou contra a maioria aqui, pessoal. Para variar, pessoal. Para variar. O que foi que ele tomou do café, né, gente? O que você tomou do café? Não, café com leite, tá uma delícia. No final eu respondo, tá? Mas o entendimento que nós temos, que a igreja presbiteriana entende, é que Satanás está preso. Certo? Ele preso, ele está fazendo Isso, eu vou falar. O Samuel já acho que pegou o fio da meada. A maioria esmagadora vai dizer que Satanás está solto. Mas a Bíblia mostra que ele está preso. a palavra fala que ele está Agentes, né? Tá? A palavra diz que ele Isso, está preso. o chefão, né? O chefão está preso. Está debaixo dos nossos pés. Preso. No final, depois eu respondo com mais calma essa questão da prisão, por causa do tempo aqui. Quando eu falar da Nova Jerusalém, das ruas de ouro, eu vou apanhar aqui então. Edivaldo, Diga. só um versículo dos 1000 anos lá. Sim. Ó, Qual? 2 Pedro 3,8. Muito bom. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Isso se repete no Salmo 90, versículo 4. Sim, muito bem lembrado. Então, assim, a questão que a gente precisa entender também é que Deus não está preso ao nosso tempo e espaço. Na verdade, Deus contém o nosso tempo e espaço e Ele comanda essas coisas. Deus não está preso à nossa cronologia. Dia, mês, ano, hora. Nosso tempo é o Cronos, né? Nosso tempo, o Jefferson fala até grego aqui. Nosso tempo é o Cronos. E o de Deus? Kairos. Ele é inteligente, viu? Vamos lá. Depois eu volto se está preso ou está solto, viu? Tá bom? Segunda cena. O reinado da igreja. Versículos 4 a 6. Veja aí. Você tem um trono principal, você pode olhar no seu celular, e atrás você tem vários tronos. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem,
e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja novamente o número 1000. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Para a gente correr aqui, o texto fala de tronos. Esses tronos estão na terra ou no céu? Segundo João está mostrando agora a segunda cena, e ele fala que viu tronos. Esses tronos estão na terra ou no céu? Por quê? Porque ele teve a visão do céu, não? Certo. Ele teve a visão do céu. Outra coisa. Quem está sentado ali? É o pai ou o filho? O pastor faz muita pergunta, né? Não faz. Hã? Difícil é E difícil, né? 3 em 1. Opa, peraí. Eu gosto de fazer perguntas porque as perguntas fazem a gente pensar. Faz a gente sair da nossa caixinha assim, né? Do nosso comodismo. Então, quem está sentado ali é o pai ou o filho? O filho? O pai? Alguém vai já falar, é o Espírito Santo. Pois é, meu pastor só inventa, fica fazendo pergunta difícil, né, irmão? Ali, você tem um trono grande, né? Ele tem um cetro na mão, você pode ver aqui, ó. Ele tem um cetro. Aqui, quem está sentado é o filho. É o filho. Por 2 razões. Primeira, porque ali é a imagem de um homem. Essa é a primeira razão. É o Filho encarnado. Quando Jesus veio aqui para a terra, quando ele se encarnou, agora para todo sempre ele será homem. Deus, homem. Então a primeira razão, por que é o Filho? Porque é um homem, não pode ser o pai. Porque João 4, Jesus falando com a mulher samaritana, diz claramente que Deus é Espírito. Então, se Deus é Espírito, está descartada a possibilidade de ser o Pai. Segunda razão, porque é o Filho. Porque Atos 17:30 diz que Deus reservou um dia no qual vai julgar o mundo com justiça por meio de um varão. Quem é esse varão? Jesus. Então, por esses 2 motivos aqui, é Jesus porque você está vendo a figura de um homem, e é Jesus porque, segundo Atos 17:30, Jesus é que vai julgar. Lembra do vídeo? Não é ele que abriu o livro lá? É o Filho que vai julgar. Tá bom? E a nossa outra pergunta é na terra ou no céu? No céu? Resposta correta, céu. Porque o versículo 4 fala de almas. Mas os pré-milenistas dispensacionalistas dizem que isso aqui é na terra. Agora, de onde que eles tiraram isso daí? Vi ainda as almas. O texto está falando de almas e não de corpos. Então esses tronos estão no céu. Então, resumidamente, essa é a segunda cena. Dava para falar muito mais coisa, mas nosso tempo não permite. Terceira cena. A derrota final de Satanás. Versículos 7 a 10. Vocês estão vendo ali? Nossa, ali está escuro, né? Agora pode ver no celular aí, por favor. Vocês estão vendo ali um dragão? Parece uma barata, não parece? Parece uma barata caindo ali, ó. É ele sendo lançado no lago de fogo. Veja aí, versículos 7 a 10, a derrota final de Satanás. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Opa! Vocês viram aqui? Está preso. Nós é que convencionou-se dizer que está
Satanás será solto. Pô, se ele será solto, o que ele está? Preso. Satanás está preso. Então nós já vimos que ele está preso. Agora, no final eu vou responder para vocês quando que ele foi preso. Isso aqui é uma pergunta boa. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Essa cena que vocês estão vendo aí. Onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Tem dia e noite lá no inferno, gente? Hã? Tem? Por que o versículo 10 fala de dia e de noite? Ele quer dar uma ideia de constância, né? Ideia de direto, algo constante. Então veja, a linguagem é altamente simbológica. Literalizar isso daqui, primeiro que o diabo não é um dragão, né? O diabo nunca foi um dragão. Então o Apocalipse, a linguagem é altamente simbológica. Querer literalizar isso daqui é complicar o texto. Quando o texto fala que ele vai sofrer de dia e de noite pelos séculos dos séculos, está apenas falando que o sofrimento é constante e inacabável. Essa é a ideia do texto. Agora mais uma pergunta para vocês. Lá vem, viu? Hoje eu estou descontando. Sou eu que estou. Professor maldoso, né? Como é a última hora, é prova, né? Olha só. O texto fala de uma batalha aqui, né? Essa batalha é outra batalha diferente das 2 batalhas anteriores? As 2 batalhas anteriores, está lá em capítulo 16. Capítulo 16 fala do Armagedon, lembra? 16, Armagedon. Deixa eu ver 19 e 19, vamos lá. Eu já falei 16, que é o Armagedon. Agora vejam 19 e 19. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Aí nós chegamos no capítulo 20, tem outra batalha. A pergunta é, são 3 batalhas diferentes? Ou é uma só? Ou quantas são? Oi, irmã, desculpa aí, viu? Estou dando essa prova tão difícil aí, viu? Acho que a batalha é só. Eu acho que são diferentes. Opa, tá vendo aí, ó? Porque o contexto aqui nessa outra batalha é diferente. Aqui ele faz até a referência à batalha anterior. O diabo e o sedutor deles foi lançado para enxofre, onde já se encontra não só a besta e o falso profeta, que é na batalha anterior. Aqui, ó, mas a besta foi aprisionada com ele e o falso profeta. Então, 16, 19 e 19, no capítulo 20, são três batalhas? 16 eu não observei. 19. A 16 é o Armagedon. 19 e 19. E essa 20 e 10, elas estão diferentes nos contextos. Deixa eu ver aqui o 20. Capítulo 20, versículo 9 fala seria a terceira batalha já, né? Porque se a gente observar o 19 e a continuação, 20, 19 e 20, mas a besta foi aprisionada com ele o falso profeta. E os sinais que a gente teve, seduziu aquele negócio. Aí aqui no 20, 10, diz assim, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. Quer dizer, ele já fez uma referência aqui, aqueles 2 foram presos na outra batalha, e agora o diabo foi lançado junto com eles. Então faz assim, guarda mais uma pergunta para o final, pode ser? Rogério, você vai anotando aí, a primeira é a do quando, tá? A do quando e quantas batalhas são? É uma, são 2, são 3, porque aqui parece que são 3, né? Já é a terceira batalha que ele está falando. 16
19 há uma batalha, e no 20, versículo 9, há uma terceira batalha. Então, grave aí quando Satanás foi preso e quantas batalhas são. Só que se eu voltar no conceito principal de Apocalipse, que eles são repetitivos, aí eu poderia dizer que são a mesma batalha. Então guarda aí, se é a mesma, se é uma ou são três, tá? Vamos lá. No final, aí bem que as perguntas não é gravado, viu? Quarta cena, vamos lá, quarta cena. O juízo final. Está nos versículos 11 a 15. A pergunta: quem é que está sentado nesse trono? Eu não vou ler por causa do tempo para a gente falar da Nova Jerusalém, mas o texto diz aí que ele viu, versículo 11: viu um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, na verdade, duas perguntas, né? Quem é que está sentado nesse trono? E segunda, por que o trono é branco? Você viu quanta coisa difícil aqui? Esse é difícil, esse capítulo. Por isso eu falei, o capítulo 20 é o capítulo mais polêmico do Apocalipse. Olha quantas perguntas. Quando que Satanás foi preso? Qual o significado do número 1000? Quem é que está nesse trono? Por que na verdade essa pergunta é fácil, né? Por que o trono é branco? Da glória de Deus. Branco significa pureza, santidade. Essa é fácil, né? Pureza, santidade. O trono é branco porque o trono de Deus é um trono de santidade, diferente dos tronos da terra. Então, nesse caso, e o que a gente já aprendeu anteriormente, a questão das referências das cores, esse seria o trono de Deus. É o Pai? Branco. E branco é espírito? Se Deus se faz. Uma hora quem está no trono é Jesus, outra hora é o Pai, e agora? Mas eles são um só. Pai, Filho e Espírito Santo é um só. Guarda mais uma aí. Guarda mais uma para o final, tá? Só como falou, vai ser a terceira linha. Daqui a pouco aparece o Espírito Santo no trono também. Olha como é difícil, gente. Olha como é difícil o Apocalipse. É denso. Vamos lá. Jefferson, anota que você vai se perder. Vamos lá. Então aqui você tem... vocês estão vendo essa fila aqui? Um monte de gente. Vi também o versículo 12. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Eles estão mortos e estão em pé. Gente, não me perguntem. Até no céu vai ter fila? Olha, Todo mundo em fila. Priscila não gostou. Tá vendo aqui, ó? Até no céu vai ter fila. E o texto vai dizer que, versículo 12, vão ser julgados um por um. Um por um. Eles estão aqui diante do trono branco. Você consegue ver Deus ali ou não? Não, né? Consegue ver Jesus ali? Não. Espírito Santo? Não dá para ver ninguém, né? Então, aqui é a cena do juízo final. Depois da segunda vinda de Jesus, esse trono se estabelece para o julgamento final. É a cena do filme que nós vimos, tá bom? Vamos lá. Aqui você tem o juízo final, né? No celular de vocês está melhor. Aqui você tem o livro da vida e à direita os livros das obras. O nome de todo mundo está em um desses dois livros. Ou você está no livro da vida, ou você está nos livros das obras. No filme era o livro da vida era um livro dourado. Vocês lembram? O livro dourado. Então, olha só. Aqui você tem uma pessoa, não tem? Aqui uma pessoa ajoelhada diante do... Dá para ver Deus aqui? Aqui uma luz branca, falando da pureza, da santidade desse trono. Por que aquele homem está ajoelhado?
Chegou a vez dele, né? A Bíblia fala que aqui o julgamento é individual. Chegou a vez dele e ele está de joelhos. Por quê? A Bíblia já tinha falado sobre isso. Filipenses 2. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que coisa extraordinária, gente. Nós estamos em Apocalipse 20, mas João faz uma menção do que Paulo já tinha falado em Filipenses. Todo joelho se dobrará. Aquele homem está o quê? Ajoelhado. É a harmonia extraordinária das Escrituras. Todo joelho, inclusive quem vai para o inferno, viu? Vai se ajoelhar, vai confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e vai para o lago de fogo. Quem vai se ajoelhar não é só a igreja, não. Como é que é? Muitos crentes com medo de ir para o inferno e acabam indo para o inferno. Com medo, está com medo de ir e vai, né? Então isso aqui se cumpre o que a Bíblia fala. Ele está prostrado lá. Filipenses é claríssimo. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Muito bem, vamos falar de coisa boa agora, tá bom, gente? A Nova Jerusalém. Vou falar um pouquinho do céu agora, das ruas de ouro. Vou apanhar certamente, mas vamos lá, né? Vamos lá. Os capítulos 21 e 22, só para resumir para vocês, falam da Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Podemos dividi-los em 3 partes. Aqui é muito complexo, tem muita coisa. Dá para falar 3 vezes aqui, mas eu preciso resumir para vocês. A primeira parte fala das bênçãos da Nova Jerusalém, capítulo 21, de 1 a 8. Segunda, as características da Nova Jerusalém, 21, 9 a 22, 5. Terceira, os desafios dos cidadãos da Nova Jerusalém, 22, de 6 a 21. Então, esse aqui é um esboço geral do novo céu e da nova terra, capítulos 21 e 22. Nesses 2 capítulos, o juízo final já aconteceu, os inimigos de Deus foram derrotados e o tempo cósmico se transformou em eternidade. Olha que coisa interessante, não sei se você já parou para pensar nisso, que os 2 primeiros capítulos da Bíblia e os 2 últimos não têm pecado. Já repararam nisso? Como que a Bíblia começa e como que ela termina. Gênesis 1 e Gênesis 2 não tem pecado. Apocalipse 21 e 22 não tem pecado. Interessante isso, não é? 4 capítulos da Bíblia não falam de pecado, apenas 4. Nós temos 1189 capítulos da Bíblia, 31.103 versículos. Gênesis 1 e 2 não tem pecado. Deus começa a sua história no jardim do Éden, e termina a história numa cidade, a Nova Jerusalém, a Jerusalém que desce dos céus. Se você observar, a entrada do pecado no mundo começa no capítulo 3. A queda do homem tem esse detalhe, não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso. Os 2 primeiros e os 2 últimos não têm pecado. Aqui, toda a batalha já aconteceu. As 3 batalhas defendidas pelo Jefferson, diferentes, coloquei aqui, já aconteceram e agora é céu. Lembra da música? Céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Vamos lá. A primeira parte, as bênçãos da Nova Jerusalém. 4 perguntas. Você tem aí no seu celular, né? 4 perguntas nós podemos levantar aqui para entender o que é as bênçãos da Nova Jerusalém. Primeiro, o que é o novo céu e a nova terra? Segunda,
o que não terá no novo céu e na nova terra. Terceira, por que a igreja vai morar no novo céu e na nova terra. Quarta, quem não entrará no novo céu e na nova terra. Então você tem aqui essas 4 perguntas. Isso aqui dá para falar um dia inteiro, mas o nosso tempo não permite. Segunda parte. Vocês estão vendo aqui? Está brilhando ali? Dá para ver? Aqui, ó. Tem um brilho, né? Segunda parte. As características da Nova Jerusalém. Capítulo 21, 9 a 22, 5. O número 12 rege todo o texto que lemos. Nós encontramos 12 características nessa cidade. 12. Olha quanta riqueza quando o texto vai falar da Nova Jerusalém. Então deixa eu citar rapidinho para vocês aqui. Primeiro, dá para ler ali ou não? Ela, a cidade, né? Ela é bonita por fora. Versículo 11. Veja aí, por favor. A qual tem a glória de Deus, a cidade. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Ou seja, o que João está descrevendo a beleza da noiva, da cidade. E ele está dizendo que a cidade é bonita por fora. Eu trouxe uma pérola ali. Vocês pode acompanhar no celular. Olha só, essa é a descrição que João fez. Viram que pedra bonita? Pedra de jaspe cristalina. A glória da cidade no versículo 11. Então João disse, olha, eu olhei para a cidade e ele tem que descrever como que é essa cidade. E ele disse, ela parece uma pedra de jaspe cristalina. Então essa é a primeira característica. Segunda, e diz aí, ela não é aberta a tudo. Versículos 12 e 27. 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Gente, tem muralha lá no céu? Tem? E por que o texto está dizendo que tem muralha? Simbólico, né? Tudo simbólico. Como diria a Silvia, né? Quando eu não sei é simbólico, né? Então veja, quando o texto diz que tem muralha, é uma simbologia para dizer que essa cidade, ela não é aberta a tudo. A muralha para nós aqui na Terra, ela impede certas coisas, certo? Então muralha indica para nós que ela não é aberta para tudo. Versículo 27. Que tipo, a muralha impede o quê? Versículo 27. Nela, na cidade, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Terceiro, ela é aberta a todos. Versículo 13. Olha só. 3 portas se acham a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Tem também o versículo 25 e o 26. A ideia das portas, em 12 portas, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste, 3 a oeste. Isso é uma indicação de que ela é aberta a todos. Ela, essa cidade, tem salvos de todos os lugares. Gente que vem do norte, do sul, do leste, do oeste. Ela é aberta a todos. Gente, nós chamamos de os 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. 4. Ela está construída sobre um fundamento da verdade. Versículo 14.
A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então essa cidade está construída sobre um fundamento da verdade. E Paulo vai dizer em uma de suas cartas que a Bíblia está construída sobre o alicerce dos profetas e dos apóstolos. Então a fundação dela tem a verdade, a doutrina dos apóstolos. 5. O que está escrito lá? Ela tem espaço para todos os salvos. Cabe todo mundo lá, viu, gente? Salvos, né? Ela tem espaço para todos os salvos. Versículos 15 a 17. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A ideia aqui é que cabe todo mundo lá, sem precisar fazer, como é que a gente chama aqui? Puxadinho. Não é isso? Não é assim? Não é esse o nome que a gente dá? Sem precisar de puxadinho. Agora, olha que coisa extraordinária. Vai guardando aí, viu? Que coisa extraordinária essa descrição. Cabe todo mundo lá. Jesus já tinha falado isso, que cabe todo mundo lá. Vocês lembram? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria falado para vocês. Viram? Jesus, na verdade, João está apenas repetindo o que Jesus já tinha falado. Ele diz que há espaço para todo mundo lá. Claro, Jesus já falou que tem espaço. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vamos lá, deixa eu correr aqui para a gente ir para as perguntas. 6. Ela é um lugar de pureza total. Versículo 18. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Isso aponta para a pureza do lugar. Se o trono é puro, se o trono é branco, a cidade também é. Agora, essa muralha está estranha, então. Tem uma muralha e a muralha é de jaspe. Esperava-se que fosse de cimento, não? De concreto, de tijolo. Mas uma muralha de jaspe, vocês já viram uma muralha de jaspe, gente? Isso está me cheirando a simbólico. Isso está me cheirando a simbólico. Vamos lá. Aqui chegou finalmente. Essa aqui é a pergunta que eu sempre preciso fazer essa pergunta, então eu já faço fazer primeiro. Diz que, versículo 21, a praça da cidade é de ouro puro. 2 perguntas para vocês aqui. Antes que vocês façam, eu faço primeiro, viu, Jefferson? No céu tem rua de ouro? Primeiro. E a segunda é se essa linguagem é literal ou simbólica. Tem rua de ouro lá no céu? Tem? Guarda aí no final, Jefferson. Tem rua de ouro lá? Olha o versículo 21. O final. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Tem. Mas é tudo rua de ouro, gente? Guarda aí pro final, hein? Vocês estão vendo o arco-íris lá? O que é o arco-íris? Aliança, misericórdia, lembra? Não vou mais destruir a terra com água. Noé, dilúvio. E olha aqui aparecendo novamente em Apocalipse 21. Guarda aí das ruas de ouro, eu falo já já. 7. Ela é bonita por dentro. A gente já falou que é bonita por fora, né? Agora por dentro. Versículo 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o
quarto de esmeralda. Aliás, eu trouxe as pedras para vocês, viu? Vocês estão vendo aí? Vou mostrar as pedras aqui, ó. Eu já escolhi a mais bonita aqui, ó. Aliás, só um detalhe, né? Diz que o fundamento lá da cidade, fundamento é onde vai o alicerce, né? Onde vai o concreto, ferro. Você esperava que se colocasse isso, né? Olha o que tem lá. Primeira pedra, jaspe. Depois vocês escolham qual que vocês acham mais bonito. Eu acho a número 2. 1, jaspe. 2, safira. Eu acho essa mais bonita, espetacular essa daqui. Até porque a minha cor preferida é azul. 2, safira. 3, calcedônia. Quem nunca viu aí, né? 4, esmeralda. 5, sardônio. Aí, pedra de sardônio. 6, sárdio. Meio laranja, né? Alaranjado, né? 7, crisólito. Versículo 20. 8, berilo. E aqui, se vocês repararam, a cor da pedra é a cor da fonte a cor da fonte. Eu tive esse cuidado, tá vendo aqui, ó? Azul, azul. Pastor é chato, não? Pastor é uma peça, viu? As cores estão combinando, gente. Estão combinando, viu? 9, topázio. 10, olha, tá vendo, Priscila? Verde com verde, né? Tem que combinar, né? Crisópraso. 11, jacinto. 12, ametista. Gostaram das pedras aí? Gostei. Agora olha que interessante, mais perguntas para vocês aí. Quem é que coloca essas pedras no alicerce? Deus. Vocês já viram aqui na Terra alguma construção assim? E detalhe, o que vai no alicerce vai ser coberto, não vai? Não vai ser coberto? Só lá no templo de Salomão. Não é. É? Mas no alicerce não. No alicerce não é concreto mesmo. Agora veja, pensa comigo, gente. Todas essas pedras vão ser colocadas na fundação, no alicerce, e vai ser coberto. Ninguém vai ver. Agora imagina o que será visto. Isso é literal ou simbólico? Simbólico, óbvio. O que João está dizendo é que a cidade é extraordinária. Se tudo, ninguém colocaria esse negócio aqui para esconder. Ninguém. Então João diz, olha, o que vai ficar escondido é extraordinário. E o que vai ser visto? Mais ainda. Certo? Só para refrescar a memória de vocês, se alguém ainda acha que é literal, Paulo diz em 2 Coríntios 12, conheço um homem que há 14 anos foi até o terceiro céu e que viu coisas inefáveis e que não são dignas de serem contadas ao ser humano. Ele está falando dele mesmo. E aí ele foi no céu, no terceiro céu. O pessoal fala do céu, sabia dos 3 céus, né? Qual que é o primeiro céu? O pessoal brinca, né? E ele disse que foi no terceiro, né? O primeiro céu é o céu da boca, né? O segundo é o céu das nuvens. Esse aí, ó, tá abrindo o tempo, graças a Deus. O céu das nuvens. E o terceiro é o que é o dele, né? Os céus dos céus. Céu da boca, céu das nuvens. E o terceiro céu. E aí, leia 2 Coríntios 12. Paulo foi, mas ele não contou como que é. Mas graças a Deus que o João contou. Certo? Aqui capítulo 21 ele conta. Então isso daqui é simbólico. É para dizer do lugar extraordinário que é a Nova Jerusalém. Só para fechar aqui. A oitava. Ela, a cidade, é um lugar de plena comunhão com Deus. Versículo 22. Nona. Ela é um lugar da manifestação da glória de Deus. 10ª. Ela é o paraíso restaurado de Deus. Aqui tem mais uma pergunta para vocês, viu?
Aqui, ó. Olha a árvore da vida. A árvore da vida não estava lá em Gênesis? Olha aqui. Apareceu. Olha que a árvore da vida apareceu. Agora tem um detalhe que vocês vão ficar de cabelo em pé aqui, viu? Vou tentar explicar aqui. Versículo 2, 22:2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Vocês repararam uma palavra aí, cura? Claro que eu ia perguntar para vocês, né? Cura dos povos. Tem doença lá, gente? Não tem? E por que fala de cura? A folha dessa árvore aí, se você tomar um chazinho, né? Você vai ficar curado. Como é que a gente interpreta isso? Segundo a irmã, simbólico, né? Resolvido. Tá bom, né? Veja, se a gente não entender o gênero literário, a gente vai entrar em parafuso aqui. Porque o texto está falando que a árvore ela dá fruto. Vocês repararam que ela dá todo mês? Cada mês? Então lá no céu parece que o Cronos continua, viu, Jefferson? De mês em mês. E um outro detalhe, no Gênesis era proibido o fruto, era proibida a árvore. E aqui a árvore é permitida. Exatamente. Lá no Gênesis era proibido, aqui é permitido, todo mês tem o seu fruto, e se você ficar doente, você toma um chá e fica curado. Mas o capítulo 21 fala que lá não vai ter doença, não vai ter nada disso, e aí o 22 fala que você vai... Como assim? Como é que eu interpreto isso? A ideia aqui, a cura, a palavra cura aqui deve ser interpretada no sentido espiritual. Ele não está falando de cura física. Ele está falando, na verdade, esse texto precisa se harmonizar com Gênesis. Ele está falando de doença espiritual. Qual foi o problema que gerou todo o caos na humanidade? Foi o pecado. Gênesis capítulo 3, o que trouxe todos os problemas não foi uma doença física, foi uma doença espiritual. E aí Deus proíbe Adão e Eva de comer da árvore da vida. E aqui essa árvore simbolicamente cura o homem, cura Adão. Deus proíbe lá, permite aqui. Então essa cura não tem nada a ver com doença, porque o capítulo 21 diz que não vai ter doença lá. Isso significa que há uma cura do problema espiritual. Não tem mais doença nem física, nem espiritual. O céu é um lugar pleno de gozo, de vitória. Isso é simbólico, obviamente. Senão a gente vai ter que admitir que tem doença lá. Sendo que o próprio capítulo 21 diz que não tem. Só para a gente ir para as perguntas aqui. Penúltimo. 11. Ela é o lugar onde se encontra o trono de Deus. 12. Ela é o lugar onde os salvos reinarão eternamente. Eternamente a igreja vai reinar. Aqui nós teríamos a terceira parte, né? Os desafios dos cidadãos da Nova Jerusalém. Aqui você tem uma imagem, a Jerusalém velha, certo? E a Jerusalém nova. A Jerusalém do céu. Capítulo 21, 1 diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, em contraste com a velha, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então é uma mescla. A velha vai deixar de ser velha para ser nova. Bom, são dois desafios. O primeiro é guardar a palavra. O segundo é aguardar a vinda de Jesus. Esses são, lembra qual o nome da sessão é?
7 julgamentos. Olha, eles estão aí, vocês podem ver no celular. Capítulo 20, nós temos 5 julgamentos. De 1 a 5 está no capítulo 20. O 6º está no capítulo 21. A condenação dos ímpios. E o 7º, os castigos do livro. Lembra? Quem acrescentar ou quem tirar vai receber os flagelos. Por isso o nome da sessão, os 7 julgamentos. É isso, irmãos. Muito bem. Pode finalizar aí, Samuel, senão vai ficar... Já foi? E as dúvidas?